Olá, pessoal, boa noite. A gente está esperando as nossas convidadas entrarem aqui, a Karen, a Anaí, a Érica. Em instantes a gente vai começar a nossa live, tá bom? Só um minutinho. Acredito que a Anaí já entrou. Só precisa virar a câmera, não sei se foi a Karen que entrou, se foi a Anaí. Fui eu. Ok, só virar a câmera. Ok, Pronto. isso, tá ótimo. Boa noite, Naí. Boa noite. Colegas entrarem. A Érica entrou. Boa noite, Érica, tudo bem? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com um fone aqui. Sim, estamos Sim, estamos ouvindo bem. Boa noite, Nair. Boa noite. para a gente poder começar. Também vou colocar o fone, porque acredito que fique melhor a comunicação. Obrigada, Eli, por estar aqui, viu? Feliz em ver você aqui. A gente vai falar sobre um tema muito importante, que vai ser tema da nossa próxima da nosso próximo curso. Natureza, Bíblia e nós. Mulheres maravilhosas aqui. Liliane entrou. Um abraço, Liliane. Esperando, deixa eu ver. Oi, Nicole. Que bom você aqui com a gente. Quem puder enviar esse link para os amigos aí, ajudar a gente a ter mais pessoas aqui na live, a gente agradece. Tá bom, gente? Vocês podem compartilhar com essa setinha aí. Vocês ajudam aqui a gente nesse momento. Deixa eu ver aqui. Acho que a Karen está tendo algum probleminha para entrar. Só um minuto, tá, gente? Já já a gente começa. Questões técnicas. Bom, meninas, enquanto a Karen não entra, vocês poderiam só falar um pouquinho sobre a expectativa do curso que vai vir por aí, que vai começar na segunda-feira. Queria ouvir um pouquinho da expectativa de vocês. Olha o Carlos Bregantin entrando aqui na nossa live. Que prazer ter você aqui, meu irmão. Você não me conhece, mas eu lhe conheço e lhe sigo nas redes sociais. Você tem sido um exemplo para nós. Então, gente, queria ouvir Érica, Naí, sobre a expectativa de vocês para esse curso. Ei, Nair, nem parece que foi ontem que a gente começou a conversar, né? É. Sobre isso e já faz aí. Se a gente fosse comparar a uma plantinha, já... Essa plantinha estaria de que tamanho, Nair? Mostra aí, você que é nossa bióloga com a mão, assim. Que tamanho que estaria essa plantinha? Olha, eu acho que talvez querendo colocar flor. Querendo colocar flor. É. Nossa, Com é todas verdade, é as folhas já prontas, né? Já crescendo, mas ainda bem pequena. É verdade. A Karen, só um minutinho, meninas. A Karen conseguiu entrar. Karen, agora eu só preciso que tu vire a tua câmera, tá bom? Tá bom. Sim. Érica, pode continuar. Ai, olá. Olá, Boa noite, Karen. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Eu estava perguntando aqui para as meninas a respeito da expectativa do curso, enquanto tu não entrava, mas seria bom ouvir só um pouquinho vocês, antes da gente começar as perguntas, a expectativa de vocês para esse curso.
E eu perguntei daí para a Nair que se fosse comparada a uma plantinha, que tamanho que nós estaríamos, ela como bióloga, né? Que legal. E a Nair começou a dizer que ela estaria como, Nair? Eu penso que a recém ela teria crescido, né, com as folhas e pensando em colocar as flores, né? Verdade. A minha expectativa, pegando essa Minha ilustração da visão. Nair, é que nós vamos ver muitas flores, algumas que já estão brotando, É, algumas flores que já abriram, nós teremos flores abertas, flores brotando com a gente, porque é isso que tem acontecido no meu coração e no coração das meninas. Maravilha. Podes falar um pouquinho, Naí, sobre a tua expectativa, então, para esse curso, e depois a Karen, e logo a gente começa as perguntas. a expectativa, assim, é tudo tão novo, assim, mas tão especial, assim, que a gente acaba aprendendo, não dizer mais, mas assim, aprendendo junto e esperando, assim, que a gente possa aprender com todos, né, para ter esse cuidado com a natureza e à luz da palavra, né? Eu tô numa expectativa muito grande de aprender com a Naí como cuidar das plantas. Então vamos esperar esse momento, né? Karen, qual a tua expectativa, então, para esse curso que começa na segunda-feira? Olha, uma expectativa mesmo de primavera. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está muito começando a floração. O inverno está terminando e começando a brotação. Então, é bem assim que eu me sinto. Que o curso vai brotar e que flores depois geram frutos. E acho que a nossa expectativa é essa, né? Flores e frutos na sequência. E como a gente tem acompanhado na caminhada anterior com os outros cursos, as pessoas se deixam frutificar umas com as outras, com o que nós falamos com elas, falam com as trocas. Então é uma expectativa mesmo de umas boas estações fecundas pela frente. Maravilha. Obrigado, Karen. Obrigada pela resposta de vocês, meninas. Para mim é uma expectativa também boa estar aqui com vocês. Tá bom? Eu fiz uma colinha aqui de pergunta, gente, porque não é fácil estar com essas três mulheres. Elas são muito conhecedoras. Eu sou apenas uma jornalista e uma teóloga aí na caminhada. Quero dar boa noite a todos que estão por aí, tá bom? No final da live a gente vai abrir para as perguntas, então segura a sua pergunta aí para que a gente não perca ela no decorrer da live, tá bom? Mas no final a gente vai abrir e a gente quer muito que você participe e levante aí suas questões. Tenho certeza que elas vão poder responder. Então eu começo com uma pergunta aí para você, Karen. Não, na verdade, eu quero que vocês se apresentem rapidamente, porque algumas pessoas aqui conhecem vocês e outras não. Então, brevemente, só se apresentem para que o pessoal que está aqui com a gente conheça um pouquinho da onde vocês estão vindo e a questão da importância da fala de cada uma de vocês. Então, se apresentem brevemente, por favor. Eu sou Karen Vondrasek, eu moro no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre. Sou psicanalista de profissão, tenho mestrado e doutorado em teologia e a minha paixão nos últimos anos tem sido integrar tudo isso com o amor à natureza. É isso. Maravilha. Érica? Eu sou Érica Nakano, sou psicóloga, tenho aí uma formação mestrado e doutorado em psicologia e eu pesquiso de uma maneira geral práticas contemplativas, né? E com isso a natureza é impossível a gente pensar em práticas contemplativas sem deixando a natureza de fora, né? Então, essa sou eu. Obrigada. Naí? Bom, eu sou Nair Damer, eu nasci no Sul, atualmente moro aqui no Nordeste, não estou passando frio. Eu sou formada em Biologia, aí eu tenho mestrado e doutorado na Agronomia e pós-doutorado na Biologia Vegetal. E eu trabalho com plantas, desde a
graduação que eu pesquiso sobre plantas. Minha paixão. Pronto, gente, maravilha. Vocês puderam conhecer então um pouquinho só, porque o currículo dessas meninas são grande. Inclusive, eu até falei com ela, gente, diminui o currículo para apresentar na live, porque senão não vai dar tempo da gente falar outras coisas. Mas vocês podem saber um pouquinho mais sobre elas também lá no site do Calcursos, tá bom? E vai ter um pouquinho mais da história, inclusive sobre o currículo verde de cada uma delas. Se vocês não sabem o que é currículo verde, por favor, acessem lá o Calcursos que vocês vão descobrir essa inovação desse currículo. Eu não sei de quem foi a ideia, mas que ideia espetacular. Bom, eu queria então começar com uma pergunta e queria fazer ela para a Karen. Então, uma pergunta, Karen, que particularmente me intriga muito, que é o seguinte: por que mesmo a gente sabendo da importância do meio ambiente, da importância da natureza, da biodiversidade, da ecologia, enfim, essa pauta, isso não tem sido pauta na nossa vida enquanto cristão, enquanto cristã, e principalmente dentro das nossas igrejas, isso não tem sido uma pauta. Por que você acha que a gente não tem dado a importância necessária para essa temática? Eu acho que em grande parte porque nós também sofremos a mesma dissociação que há na sociedade. Desde que se colocou o ser humano acima dos outros seres e de um jeito como se só ele tivesse certas capacidades e os outros seres não, e ele quase pudesse não depender dos outros seres. Isso aconteceu talvez lá em 1500, mas antes também já havia essa noção de que nós não precisamos do contato com a natureza. Inclusive, a filosofia predominante é que nós temos que dominar a natureza e nos opor a ela. Quase assim como que matá-la para que a gente sobreviva. É uma luta entre cultura e natureza. Essa filosofia nós aprendemos. Isso, infelizmente, também entrou para o discurso religioso. Então, para quê? E tem mais um motivo ainda. Para que falar disso se um dia nós vamos morar no céu? Como se o céu fosse uma coisa longe da criação. E no curso a gente vai abordar natureza no Apocalipse, inclusive, quanta natureza tem lá. A gente vai se surpreender. Maravilha. Acho que isso também, Karen, é também resquício daquela nossa ideia fragmentada de entender a nossa vida como alma por um lado, corpo por outro, né? Parece que a gente, daquele evangelho, principalmente, muito vindo dos Estados Unidos, né? Que trouxeram também isso para o Brasil, que a gente tem que salvar as almas. Então, isso, a gente não está conseguindo, então, entender que a gente também precisa salvar o nosso corpo, a natureza. É isso, a gente tem essa limitação enquanto evangélica, enquanto evangélica? Sim, também. Eu acho que a pandemia nos alertou que sim, nós precisamos do ar que é produzido pelas árvores. E se nós estragarmos as árvores, nós não vamos ter o que respirar. É uma interrelação. E isso é esquecido. E esquecimento, eu como psicanalista, né, recalco que às vezes está a serviço de certas defesas. Então a gente se defende se enaltecendo e se esquecendo do pertencimento a essa terra, né? Até o Gênesis, a gente tem uma aula inteira sobre o Gênesis. Adão é terra, Adamá, somos feitos dos mesmos elementos minerais da terra. Precisamos dele. A Nair vai falar da nossa relação com a respiração. Nossa respiração é a respiração das árvores, uma coisa fantástica que nós esquecemos, entre outras coisas. Na pandemia, creio que isso ficou muito em voga. Eu acho que quando a gente perde é que a gente se dá conta da importância. Infelizmente é assim. Então, Nair, eu queria te perguntar, como bióloga, né, como cristã, como é que você acha que a gente pode servir a Deus, então, cuidando desse meio ambiente? Bom, eu, primeiramente, assim, eu acho que servir a Deus e agradar a Deus é cuidar do meio ambiente. Você não tem como dissociar, assim, não, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, e desprezar o cuidado com o meio ambiente, com as plantas, com os animais, ignorar o restante da natureza. Então, eu acho
que não tem como fazer essa dissociação, que infelizmente é feita por, né, por muitas pessoas que não param para pensar, né, não avaliam a situação. Aí eu estava estudando e essa semana eu li Gênesis 2:15, que fala, anotei aqui, que tomou, pois o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Aí isso me tocou muito, porque fala assim, né, que nós, claro que nós podemos utilizar, que fala lavrar, né, a terra, as plantas, né, os animais, sim, podemos, mas nós temos o dever de guardar, né? Esse guardar me remete a amor, a cuidado, né? Então, não tem como dissociar. Então, servir a Deus é tratar os demais seres vivos de uma forma, com um olhar de amor, com um olhar de amor, com um olhar de que somos todos vivendo no mesmo local e que não há essa dissociação entre seres, né, que dominam e, né, enfim. E como é que a gente pode, Naí, trazer isso para o nosso dia a dia? Porque às vezes a gente pensa que cuidar do meio ambiente é só preocupação lá do Ministério do Meio Ambiente ou ficar para os outros, né? A gente acha que isso não nos toca. E às vezes são atitudes tão pequenas que a gente pode fazer, seja levar o nosso lixo para uma reciclagem ou como bióloga, quais seriam então esses caminhos mais práticos? Então, o que você poderia dizer para as pessoas que estão aqui nos assistindo no nosso dia a dia? Como é que a gente cuida então desse meio ambiente a partir das pequenas coisas? Exatamente, Aline, é bem o que você falou, assim, logo quando a gente pensa assim, cuidado com o meio ambiente ou a gente pensa assim na floresta amazônica, nas queimadas, nas Brumadinho, a gente pensa nas grandes coisas, assim, e a gente não para pensar nas pequenas coisas. Então, isso é comum e a maioria das pessoas faz, não estou aqui fazendo uma crítica, mas estou instigando, né, as pessoas para parar, para pensar nessas pequenas coisas, os pequenos cuidados, até às vezes mesmo tem uma planta ali que está sendo muito sombreada, vou tirar ela desse sombreamento, vou colocar ela mais na luz para ela poder fazer fotossíntese, ela se desenvolver melhor, sabe? Vou cobrir o solo, que eu vi a Karen fazendo outro dia, que me chamou muita atenção, cobrir o solo para não deixar ele descoberto. Isso são atitudes, são pequenas atitudes. Não é necessário você pensar sempre em grandes atitudes, porque às vezes parece inatingível e então a gente se acomoda e não faz nada. Então é importante a gente pensar nessas pequenas atitudes, até estou falando de economizar água, papel, enfim, plástico, sabe? No dia a dia mesmo, sabe? Você puder ir a pé, vai, não, sabe, usar bicicleta. Cuidado que somando, né, forma o todo, né? Não vamos nos preocupar com os grandes, né, com os grandes acontecimentos, não é isso. É a gente também fazer nossas pequenas contribuições que se tornam grandes. Eu notei uma coisa interessante que parece que às vezes a gente é preguiçoso e preguiçosa. Às vezes a gente tem muita comodidade. Por exemplo, quando eu morei na Inglaterra, uma coisa interessante que eu vi era que não tinha sacola em supermercado. Você tem que levar a sua sacola, ou então você tem que comprar uma lá para trazer suas compras. Então, aqui eu não sei como é que funciona. Acho que no Sul, não sei se funciona assim, mas eu estou falando aqui do Nordeste. Aqui você tem sacola de graça, né? E muita gente acha ótimo aquilo, porque ainda usa aquilo na lixeira de casa, na lixeira da cozinha, acha maravilhoso a ideia da sacola. Quer dizer, a questão do canudo, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, na Europa, eles já estão com essa preocupação de não usar tanto reciclável. E outra coisa, se tem um lugar que se usa muito reciclável, são as igrejas. Nos seus eventos, Então, quer dizer, você está fazendo ali uma obra para Deus, mas ao mesmo tempo você não pensa na integralidade desse evento.
né? Então, Nair, acho que são esses cuidados também que a gente precisa ter. Um pastor, por exemplo, gente, vamos diminuir os copos. Quantos copos plásticos não são gastos durante um culto, por exemplo? É, Né? é, Então, essas pequenas dicas, e creio que a Nair vai dar mais dicas para a gente lá no curso, né, Nair? Dessas pequenas isso. coisas. A gente vai ver vários detalhes, mecanismos de sobrevivência das plantas, coisas que nós podemos, coisas simples que nós podemos fazer, mas que fazem uma grande diferença, particularidades das plantas, né, que elas têm para sobreviver, resiliência. Então, a gente vai ver no curso mais coisas. Maravilha. E também, Mar... para ressaltar que a gente tem que ter em mente que nós não somos donos daqui, assim, como se a gente fosse dono. Nós não somos, nós dividimos com os outros seres vivos. Então, ter esse cuidado, né? Sim. Essa ideia de que a gente é mordomo e não dono, não é? E isso, nós somos mordomos. E Sim, nós temos que ser bons mordomos, né? sim. A gente lê essa passagem ora, mas a gente tem uma dificuldade de colocar ela em prática, não é verdade? Muito. Uma dificuldade. Bom, É o longo Érica, processo. maravilha. Érica, então, você como psicóloga, como pesquisadora de práticas contemplativas, é um assunto desafiador, viu, Érica? Nesse mundo tão acelerado, porque uma desculpa que eu sempre, acho que vocês também, com as amigas e os amigos de vocês, ai, eu não tenho tempo, tá corrido, né? E parece que isso é bonito de se falar. Se tornou uma coisa bonita, quer dizer, ele é ocupado, nossa, ele é um cara importante. Então, como é então que a gente fura essa bolha? Como é que a gente traz essa contemplação para esse mundo tão frenético, Érica? Como é que a gente Uhum, faz isso? Nos ajude. uhum. Eu fico sempre com os minutos finais. As meninas dão as maiores pitadas e eu entro para uns minutos finais. Eu mais aprendo do que ensino nesse curso. E eu aprendo muito, né? Eu acho que a ideia nossa de sempre, no final, eu vou usar uma palavra um pouco forte, mas quase que propor uma provocação, um exercício que o nome não é um exercício provocativo, mas o nome é um exercício contemplativo, né? É muito curioso a gente pensar que, a partir da espiritualidade contemplativa cristã, existe um convite que vai, ao meu ver, além de um convite de uma militância a favor da natureza. É um convite de uma relação, de uma conexão profunda com a natureza. Então, sempre nos minutos finais, a gente propõe alguns exercícios para durante a semana, que é o que nós chamamos de exercícios contemplativos, de contemplação da natureza, né? Eu sempre gosto de lembrar para mim mesma, que contemplar não é adorar, venerar, porque talvez se nós tivermos uma ideia equivocada de que contemplar é adorar e venerar, nós vamos sair de um polo de dominação para um polo de veneração. E a ideia é entrar em conexão, entrar em relação, né? Então, se alguém me pergunta, por exemplo, tá bom, Érica, mas como que você definiria o que é contemplação da natureza, né? Eu acho que é um ato de observar, o próprio nome sugere isso, né? Contemplar, pelo dicionário da Oxford, é observar atentamente, observar com admiração. Mas eu acho que não é somente observar, é observar, mas também se conectar-se com essa natureza, com isso que está ao nosso redor. E uma conexão profunda. E é curioso, porque ouvindo a Nair falar, ouvindo a Karen falar, a nossa ideia, que é o que a gente, de uma maneira simples, no nosso próprio dia a dia, né, a gente tenta transmitir no curso,
Nós temos teóricos que embasam as nossas falas, mas a gente tenta, de uma certa forma, transmitir aquilo que de uma maneira simples a gente procura vivenciar no nosso dia a dia, né? E eu acho curioso, porque às vezes a gente fala assim, com um exercício de contemplação da natureza, a pessoa pode ter um equívoco de fazer um exercício na natureza. Mas eu acho que tem uma diferença. Quando a gente pensa no exercício de contemplação da natureza, não é simplesmente fazer um exercício na natureza, mas eu acho que é fazer um exercício com a natureza. Eu vejo muita diferença nisso, né? Então, eu acho que essa é uma parte que a gente tenta sempre inserir, mas eu acredito que a contemplação da natureza, eu tenho falado isso repetidamente, né? Ela é uma das práticas contemplativas, você falou que eu estudo práticas, pesquiso práticas contemplativas, e é uma das práticas que ela pode nos ajudar nessa reconexão. Eu não tenho medo de dizer reconexão e não conexão, porque eu acho que em alguns casos é uma reconexão. Sabe a internet da nossa casa? Existia uma conexão, caiu e precisa ser feita uma reconexão. Essa reconexão com esse mundo que está ao nosso redor, com toda essa criação, essa reconexão com o sagrado, que para nós nomeamos de Deus, e essa reconexão com a nossa própria história e com as pessoas ao nosso redor. Acho que é isso. Maravilha, Érica. Acho que pelo que tu falou, seria mais ou menos como um casamento, né? Se tornar um, se conectar, né? Agora, partindo assim para uma pergunta bem prática, porque geralmente eu sou um pouco amadora nesse tema e acho que muita gente ainda é. Quando a gente pensa em contemplação, a gente pensa assim, a gente parando. Acho que também tem isso, né? A gente para, fecha os olhos, fica de frente para uma árvore, ou quem sabe até abraça uma Sim. árvore e tudo. Mas assim, nesse nosso dia a dia, que é tão. Quando a gente pensa que não, já chegou a noite, né? Como é que a gente faz para trazer essa contemplação para o nosso dia? Dentro de pessoas tão urbanas que nós somos, como tu falaste, né? Não precisa estar na natureza. E a gente vive em centros urbanos, por exemplo, então, tudo bem, eu tenho uma árvore aqui na frente do meu apartamento, eu olho para ela, ok, mas como é que eu faço isso no meu dia a dia, essa contemplação? Eu faço ela por minutos no dia, eu faço ela enquanto eu estou nesse centro urbano, enquanto eu estou trabalhando. Só dá algumas dicas para a gente, para que a gente possa, pelo menos, começar a praticar isso amanhã, ou então ainda hoje, quem sabe. Mas se vier do nosso curso, vai aprender a contemplar de um jeito diferente, tá? Eu gosto muito do Anselm Grün, um monge beneditino alemão vivo, contemporâneo, que ele fala que se nós quisermos alcançar esse silêncio, essa quietude na mente, ele dá uma orientação bem curiosa. Ele diz assim, eu acho que tem que começar pela natureza, mas ele não para aí. Ele fala assim, pela natureza que está ao teu redor. Se eu vir aqui, eu tô no 14º andar, eu tô com um vaso aqui, tem um vasinho ali, tem uma coisa ali. É com essa que está ao nosso redor, né? Eu começaria propondo isso, você estar com a natureza que está ao teu redor. É diferente de você pegar um vaso, por exemplo, para só embelezar a tua casa. Morreu, você joga fora e pega outro. Isso não é um olhar contemplativo diante dessa natureza ao teu redor. É estar com, não é estar na. Ou também não é usar a natureza, né? Então, eu diria isso. Eu gosto de pensar em construir, especialmente para quem está em campo, em lugares assim mais urbanos, eu escuto isso repetidamente. As pessoas dizendo assim, nossa, mas eu não estou perto da natureza. As pessoas repetidamente dizem isso. E curiosamente falando, alguns meses atrás, no encontro que eu estava, uma pessoa que mora no litoral, num lugar maravilhoso, caiu em si que eu moro aqui e esqueço que eu cruzo essa ponte da ilha para o continente diariamente, no mínimo 4 vezes para ir e voltar, e eu esqueço que tem um rio abaixo de mim.
Então eu digo assim, que você criar, cultivar isso que está ao teu redor e literalmente com as mãos na massa, como a gente propõe até alguns exercícios, tanto no módulo 1 como no módulo 2, né? Então eu penso em aproveitar esses espaços aonde nós estivermos com aquilo que está ao nosso alcance. Começar por onde a gente está. Começar pelo pequeno. Beleza, então, gente, fica o desafio de cada um comprar uma mudinha de planta, levar para sua casa, regar e cuidar. Não, não vale ser cacto, que o pessoal gosta de cacto, Érica, porque não tem nem que fazer nada, só deixa o cacto ali. Não, gente, vamos comprar uma plantinha, a gente vai logo desafiar, a gente nem começou o curso, a gente já quer desafiar vocês nesse sentido, tá bom? Então, se desafiem em comprar uma mudinha, colocar ali. E cuidar, até como uma filha, cuidar dessa plantinha todos os dias. Bom, vamos aqui para uma outra pergunta para a Karen. Karen, essa pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta que também me tocou profundamente quando eu descobri que, na verdade, a Bíblia, ela cita muito mais a palavra terra do que céu. E até mais do que a palavra amor. Isso eu fiquei, gente, então essa palavra deve ser muito privilegiada. Então, como teóloga, né, como estudiosa dessa área, por que essa palavra ela ganha tanto privilégio nas escrituras? Eu acho que isso quer dizer algo para nós esquecidos. Talvez até Deus já sabia que a gente ia esquecer esse nosso pertencimento à Adamá, né, à terra, que nós somos terra. Então, ele tem que lembrar isso no decorrer da sua palavra, acho que é mais de 700 vezes que está lá, a palavra terra, para a gente ver se a gente recorda esse pertencimento e começa a olhar de outra forma. Até assim, nós não estaríamos aqui sentados e os nossos celulares na nossa frente se não houvesse uma força muito grande da própria Terra nos mantendo aqui. A gente estaria no espaço, perdido. Então, o simples fato de estarmos aqui, né, num planeta que gira a uma velocidade grande, mas nos mantém firmes. Inclusive, eu gosto de um autor, o ecofilósofo David Abram, ele diz que nós temos que resgatar a atração erótica que a Terra tem conosco. Que até aquela expressão em inglês, fall in love, cair no amor, de apaixonar, tem a ver com essa atração da gravidade da Terra. A Terra nos atrai apaixonadamente. Deus criou assim. E por isso a gente tem que repensar essa nossa ignorância que nos leva a destruir, a pisar, ou até de chamar limpo aquele chão que ocultou a Terra e onde nós já não temos contato. Muito triste isso. Quando a gente começa a dizer que é limpo, quando não temos mais contato, e até estão descobrindo hoje em dia, novamente, a saúde, o potencial anti-inflamatório de imunização, simplesmente colocar pés descalços na terra. E que a gente esqueceu isso. A gente acha que o bonito é estar calçado sempre. O nosso pé já não sabe o que é esse contato. E como nós precisamos novamente estar aí, em contato, em conexão, né? Ou como a Érica, eu gostei, reconexão. Porque uma vez isso já era diferente. Nós viemos num jardim. Esse imaginário de estar num jardim onde o sagrado nos visita e a nossa resposta ao sagrado é cuidar do jardim, isso está dentro de nós, lá no mais profundo. E por isso, reconectar com a importância da terra. Maravilha, cara. Eu fico pensando aqui que acho que algo que nos falta muito é essa educação teológica, principalmente dentro das igrejas, porque o que a gente aprende vem muito deste lugar. Então, tu achas que os líderes, então, precisam ser desafiados nesse sentido, a levar, então, esse entendimento para dentro das igrejas? Talvez até já o conceito de educação e culto que nós tivemos já está bastante errado, né? Por exemplo, eu me criei numa igreja
onde as janelas eram de vidro, aquele vidro embaçado, já não se vê para fora. Então parece que cultuar a Deus é se fechar, não ter nenhuma presença mais de natureza. No máximo uma plantinha lá na frente, às vezes ainda artificial, né, de enfeite. Então, até o nosso sentido de adoração, de cultuar, de educar, se a gente pensar nos antigos, era muito mais em contato com o mundo natural. E quantas vezes os salmos e outros textos falam, olhem para a palmeira, olhem para tal árvore, olhem para uma planta seca, para uma pedra, a parábola do semeador, o que é aquilo? Talvez hoje em dia a gente nem entenda mais esse tipo de fala de Jesus, porque a gente não sabe o que é um solo com caminho, um solo com espinho. Né? Interessante, Karen, tu falando isso, e acho que as pessoas que estão aqui com a gente também vão pensar sobre isso, que hoje o interessante para as igrejas, não vou dizer que eu sou contra a climatização, mas as igrejas parecem que buscam esse ideal, né? Vamos climatizar, vamos comprar terreno para poder fazer estacionamento. Então, quer dizer, se a gente parar realmente para... Olha só como é uma coisa simples que a gente não para pensar. Que lugar que a gente está cultuando? Quando que algum pastor ou algum líder da sua comunidade te chamou para cultuar a Deus num bosque, numa praia? Já. Né? Uhum. Então, aconteceu. É bem legal. Sim, Abre. Acontece, mas de forma muito tímida, e a gente fica assim, nossa, hoje a gente foi cultuar em tal lugar. Então quer dizer, de fato, isso fica um desafio muito grande para nós. Agora eu me lembrei de uma experiência que eu contactei uma pessoa de rua para ir, conversei com ela, fiquei amiga dela e levei ela para a igreja. O ar-condicionado da igreja estava tão frio que ela falou assim para mim, Aline, eu não consigo assistir um culto aqui porque está muito frio. Quer dizer, eu fiquei pensando, essa igreja está preparada para receber todo tipo de gente ou só aqueles que estão acostumados com ar-condicionado? Então, assim, a gente realmente tem que se fazer uma autocrítica de que evangelho a gente está, de fato, vivendo. A gente precisa de muitas modificações, repensar, reconectar, como a nossa amiga aqui falou. Então, fica esse desafio aí para vocês que estão assistindo aí a live, pensar em que lugares vocês estão cultuando, né? Em que lugares a gente está cultuando a Deus? Boa, Karen, muito bom esse teu toque aí. Agora, uma nova pergunta para a Naí. Naí, como que a natureza... E aí eu sempre me lembro de Romanos 8. Eu acho que quando a gente fala de natureza, a gente sempre lembra muito daquele versículo de Romanos 8, né? A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, como é que a natureza responde a esse nosso cuidado integral? Porque às vezes a gente pensa só a partir da nossa prática, né? Como é que a gente responde, mas como é que a própria natureza responde a esse nosso cuidado com a casa comum? A natureza responde de uma forma muito, muito linda, assim, se dizer, porque é necessário, primeiro, você ter paciência, porque não é imediato, assim, não é assim, o que desanima muitas pessoas é que é o imediatismo, eles querem tudo imediato. Mas o cuidado, ele vai transformando, vai criando harmonia, vai criando aquele meio ambiente mesmo, porque onde tem relações entre os seres vivos, onde é que tem harmonia entre diferentes plantas, animais, insetos, enfim. Com o tempo, como você vai cuidando daquele espaço, ele vai harmonizando. Então, a natureza, ela responde de uma forma muito, muito linda, assim, muito rica, assim. E talvez não é uma coisa, assim, imediata, mas o cuidado, assim, eu tenho plantas aqui em vaso. E eu tinha, só trazendo um exemplo rapidinho, um pé de pitanga que estava no vaso, porque eu não tenho solo aqui para plantar. E a gente foi ver, minha filha, que estava cheio de cochonilha. Ele estava morrendo, assim, estava praticamente morto. A gente foi ver que estava cheio de cochonilha. O que a gente fez? Foi tirando
tiramos todas as cochonilhas, assim, foi um. E colocamos, né, uma terra boa, um adubo, e hoje eu colhi, assim, vários frutos dela, assim. Incrível, assim, como em pouco tempo, esse foi em pouco tempo, ele deu, assim, um retorno, assim. Eu fiquei, assim, isso me chocou, assim, me emocionou muito, assim, porque, nossa, olha, um pequeno cuidado. Eu poderia ter, Uhum. nossa, tá morrendo, né? Vai morrer, não vou mais aguar, porque vai morrer. Quando a gente foi lá, minha filha, né, e tiramos, né? E ela é criança, né? Então, ela enxergava bem as debachas que eu não enxergava, ela conseguia enxergar. Aí, outro dia, a gente ia olhar de novo para ver se tinha mais cochonilha. Era o que ela precisava. Então, as plantas, elas precisam desse cuidado, desse nosso olhar. Porque elas não são, as plantas são sérceres, elas não são como nós, seres humanos, que podemos sair, procurar o nosso alimento. Elas precisam que, se você tem plantas em casa, por exemplo, elas precisam da nossa ajuda, do nosso cuidado, da nossa cuidado com a terra, cuidado com o solo, cuidado com a água, com a luminosidade, né? Porque é dali que ela retira o alimento dela, através da fotossíntese, né? Que ela tem o alimento dela, então a alimentação dela, e ela responde de uma forma muito bonita. Enaí, Não eu sei se queria eu respondi a sua aproveitar. pergunta. Sim, sim, eu queria te perguntar uma coisa, que eu ouvi uma história na internet e eu fiquei assim, eu falei, gente, será que isso é verdade? Mas aproveitar que eu estou aqui contigo para perguntar. Teve um senhor que no terreno dele ele plantou várias árvores em uma, ele acordava, dava bom dia para a árvore, fazia carinho na árvore. Isso eu ouvi uma história na internet. E ele disse que aquela árvore, ela frutificou, ela ficou mais bonita do que todas as outras, porque ele disse que conversava com a árvore. Quer dizer, isso pode ser verdade? Pode. Tem pesquisas sobre isso já, tem livros, né? Agora me fugiu o nome do pesquisador. Cara, esse livro, o nome do pesquisador. Aquele da vida secreta das árvores, nada a ver? É, É o qual é o nome dele? Peter Wohleman. Eu sigo ele no Instagram e me fugiu o nome dele. E tem vários trabalhos, né, que ele fala sobre isso. E eu sou uma pessoa que conversa com as plantas. Todos os dias eu converso com minhas plantas. Eu vou dar água, eu pergunto como elas estão. E eu converso com minhas plantas. E elas são bem bonitinhas. Agora, eu notei que o tempo que eu estive um pouco afastada, que eu não dei muita atenção, não cuidei, elas, como a pitanga, né? Que estava morrendo, assim, que eu meio que não tive muito tempo e acabei. E é quando eu comecei a voltar a cuidar, de ver se tinha praga, ver se tinha. Porque eu não uso veneno, né? Eu tiro com a mão, porque eu tenho pouca, né? Aí, então eu consigo fazer esse cuidado com a mão, eu tiro todos os lagartos, coisas. Érica, Como elas são bonitas. É incrível, isso realmente funciona. olha, gente, eu também tenho uma formação em psicanálise e eu fico pensando aqui como terapeuta, como seria ouvir as árvores, né? Érica, você como psicóloga, eu acho que se as plantas e as árvores pudessem fazer terapia, elas teriam muito para falar, né? E a Eu acho gente. Sim, Eu acho sim. que elas fazem com a gente, né? Eu estou aqui olhando aqui na minha visão, a Nair falou da dela e eu estou com a minha ali atrás, né? Que também fala muito, me ensina muito, né? E curioso, viu, Nair? Porque a minha também, com o tempo que eu fiquei fora, ela acho que sentiu minha falta. Então, quer dizer, Eu acho que Isso é. assim como a psicanálise, a psicanalista aqui de nós é a Karen, né? Eu não sou, mas é um trabalho de escutar e se escutar ao mesmo tempo, né? sim, eu falei assim porque como psicanalista, a gente se preocupa muito em ouvir as pessoas, né? Como também como você como psicóloga a gente tem, e a gente não se, a gente agora que me deu essa ideia, né? E se a gente pudesse ouvir as plantas, né? O que que elas poderiam falar de nós? E é interessante notar que elas também precisam desse cuidado, desse carinho, que a gente, ser humano, precisa tanto do amor, a gente demanda tanto disso.
E as plantas também, e interessante que no começo da nossa fala, vocês, tanto a Karen, enfim, vocês falaram que a gente às vezes se acha detentor, donos, né? Então, nossa, não, a gente precisa de amor, a gente precisa de cuidado. E as plantinhas também, as árvores também estão aí para dizer que elas também precisam desse cuidado, desse amor, dessa companhia, que elas também sofrem angústia, que elas também têm as suas neuroses, quem sabe, né? Então, é interessante ouvir isso. Mas, Érica, o que eu queria te perguntar aqui, também baseado nesse teu estudo da prática contemplativa, seria... Eu queria que tu falasse para a gente um pouco, porque às vezes a gente tem essa ideia, e o evangélico em si, o cristão, ele tem muita dificuldade com essa palavra meditação. A gente está acostumada com essa palavra oração e muito com aquela ideia de que fecha a porta do seu quarto, ore, ou então vá para a igreja fazer um culto. E a gente tem muita resistência ainda com esse tipo de oração. E a gente acaba entendendo a oração apenas como um ato e não como uma vida. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre como é que a gente traz, como é que a gente vive, então, uma vida de oração a partir dessa contemplação. Eu acho que o fechar a porta do quarto, ele não tem essa conotação geográfica, né? Eu posso fechar a porta do quarto da minha alma, alguma coisa do tipo. Mas você estava dizendo, o meu pé de acerola, nessa interligação de comunicação, ele fala sobre ele, tem algo que ele está falando para mim, tem algo que ele está falando sobre mim e tem algo que ele está falando sobre Deus para mim, né? Eu acho que a contemplação da natureza, ela pode ser uma das formas da gente fechar essa porta do nosso quarto em secreto com Deus e com a natureza também. Eu acho que é um convite que pode levar. Eu não vejo uma questão territorial nesse sentido, né? As meninas sabem que eu gosto muito de um texto do Kierkegaard, que ele escreveu um dos ensaios, O que podemos aprender com os lírios do campo e as aves do céu. Ele escreveu esse livro há muito tempo e ele traz uns detalhes incríveis, incríveis deste texto de Jesus, orientando. Jesus está nesse Mateus 5 e Mateus 6, ele está dando uma série de orientações. O 6, eu não sou teóloga, mas o 6 é justamente o início que ele cita esse texto que você citou. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Depois ele fala das doações, depois ele fala do jejum e depois ele termina com essa parte dos lírios dos campos e das aves dos céus. E o Kierkegaard, ele traz, não vou me prolongar, ele traz vários detalhes que, como a Karen falou, às vezes uma vida tão desconexa da natureza faz a gente até ter uma interpretação equivocada do que nós estamos lendo na própria Bíblia. Acaba até sendo, eu acho que é muito pouco a gente achar que a gente vai ter uma leitura bíblica muito completa se nós conhecermos os originais. Os primeiros pais da igreja diziam que a Bíblia é o primeiro livro escrito por Deus, e nós estamos, às vezes, aí com o segundo livro, não é verdade? Uhum. Mas, enfim, nesse texto, que é o mesmo capítulo que Jesus está falando disso que você comentou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ele propõe que para as pessoas que estão preocupadas, ele não propõe para você fechar a porta do teu quarto e orar. Ele propõe, vai contemplar a natureza. Ele não propõe, vai estudar mais, vai jejuar mais, vai orar mais. Ele não propõe o conselho. E o Kierkegaard, ele é muito assim, corajoso, porque ele diz assim, esse não é um conselho para qualquer pessoa. Esse é um conselho apenas para os preocupados, para os ansiosos. Mas hoje em dia, diante de ansiedades e de preocupações, nós estamos indo buscar muitos outros recursos. A gente está indo buscar até mais informação, mas a gente está buscando
pouca contemplação. Por isso que eu acho que um dos propósitos, né, meninas, do curso é nós passamos informações, mas também nós incentivamos a contemplação. Sim. Pelo que tu falaste, Érica, a gente então precisa conseguir fazer uma hermenêutica desse evangelho com a natureza, conseguir fazer uma hermenêutica mais contextual dessa temática, né? Gente, quantos desafios numa conversa só. Eu queria fazer agora só mais uma pergunta aqui para Karen, para a gente poder encerrar, então abrir para as perguntas, tá? Que seria mais ou menos isso, Karen, do que a gente acabou de falar aqui, que a Érica acabou de falar. Como é que a gente pode compreender, então, os textos bíblicos a partir de um olhar ecológico, por exemplo? Já começa lá no Gênesis, né? Quanta coisa tem de ecológico no cuidado, na comida que Deus dá para humanos e animais. E depois na revolta que a terra tem quando o humano peca. Então já tem algo aí de destruição de uma conexão profunda e que a terra se volta contra esse humano, ele vai ter que trabalhar mais duro e assim segue. E a gente perpassando, como você disse antes, é mais 700, 800 vezes a referência à terra e outras palavras aí, né, de criação, as árvores que louvam, as montanhas que cantam. Então, quantos convites para a gente reconectar e através da observação, da contemplação da natureza, compreender mais quem é Deus e compreender mais quem nós somos. E é muito interessante, Andreas Weber é um biólogo alemão contemporâneo, e ele diz, curiosamente, faz 150 anos que nós começamos a destruir a natureza, numa coincidência preocupante, as doenças mentais aumentaram nesses últimos 150 anos. Então, ele traça uma relação. Quando nós começamos a nos desconectar sempre mais, não respeitar e destruir, isso também significa que dentro de nós algo quebrou, algo está frágil e algo está adoecendo. Mais ou menos que nem a pitangueira da Nair com as cochonilhas. Né? Algo em nós também adoeceu por falta de contemplação, falta de contemplação. E a Bíblia, em todo tempo, é um convite para voltar. Estejamos preocupados. Nos Salmos diz quando nós estamos contentes, devemos agradecer e bater palmas como os árvores. Então, em vários momentos, o convite é abra a janela, olhe para fora, pise no chão. Maravilha, meninas. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Quero então abrir aqui para as perguntas, tá? Quem tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui no chat. Vou dar uma olhadinha aqui agora. O Carlos Bregantin fala, tenho vivido conversões nas últimas décadas e a conversão à criação é uma delas. De fato, Carlos, a gente precisa dessa conversão. É um desafio mesmo para todos nós. A Cláudia fala o seguinte, aprendi com meu pai a sentir Deus na natureza, desde sentir as ondas do mar, a lambida de uma vaca. Ai, gente, é nas pequenas coisas, de fato. O Eli tem aqui uma pergunta, ele fala assim, com o tema ESG, que é o tema que envolve a questão, que está muito em voga, né? A questão do meio ambiente, do social, da governança, enfim, que está em alta. Vocês acham que igrejas que seguem o ritmo do mercado vão aderir a estudar esse tema que está tão em voga agora, o ESG? E apesar de não ter o viés espiritual e contemplativo, no caso do ESG, se já seria um início de mudança? Quem poderia responder essa pergunta de Gente, vocês três? Vou começar confessando que eu não sei o que é o ESG. O ESG, na verdade, é uma sigla em inglês que representa os 3 pilares desse movimento, que quer dizer meio ambiente, a questão do meio ambiente, do social e da governança. Na verdade, é um dos pilares que as pessoas têm
colocado como práticas para os próximos anos aí como meta, né? Então, com esse tema em alta, o tema do meio ambiente, o tema do social, o tema da governança, vocês acham que igrejas que seguem o ritmo do mercado, igrejas que se envolvem nessas questões mercadológicas, vão aderir a estudar esse tema do meio ambiente, do social, da governança, uma pauta que tem sido muito pública, né? E apesar de não ter o viés espiritual e contemplativo, não no sentido evangélico, porque há o viés espiritual e contemplativo, né? Apesar de que não é se a gente entender essa iniciativa como uma prática integral, isso é espiritual e contemplativo, né? Mas se isso já seria um início de mudança para o nosso mundo, o que vocês acham disso? Acho que sim, mas como o Cal respondeu ali, né, Deus tem que ajudar no sentido de, quem sabe, mexendo nisso tudo e se preocupando com isso, lá pelas tantas são iluminados de que a dimensão é muito maior que está ali presente. E aí, além de, porque o mercado diz que a gente tem que fazer isso porque Deus pede isso de nós. E eu acho que sim, aí pode haver uma grande transformação. Começa pequenininha, talvez comece até por uma outra mentalidade que não a de reverenciar a Deus e conhecer mais dele, mas pode levar para isso. É a torcida que a gente tem. A gente tem que ser otimista, né? Eu acho curioso que, assim, ele falou, quando você usou agora uma expressão de um movimento atual, de algo atual, me veio algo aqui, viu, Karen, Nair? Não sei o que vocês acham disso, meninas, que a gente não trata esse tema como sendo um tema atual, tanto é que as nossas fontes, apesar de nós usarmos alguns biólogos, algumas coisas atuais, a impressão que dá é que nós fazemos leituras contemporâneas, é óbvia, mas parece que a gente está voltando cada vez mais para as nossas raízes. Aliás, isso até combina com o nosso tema da natureza, não é verdade? A gente está indo mais para as nossas raízes. Eu acho que dentro dessa perspectiva da espiritualidade cristã, pensar em questões da natureza, eu acho que ela é voltar para o original. Ela é voltar lá para o jardim. Ela é voltar lá. Eu não vejo algo tão assim nesse sentido contemporâneo. Então, parece que a gente faz um caminho de ir para as raízes. Boa. Eu também tenho notado que há, em uma certa medida, um êxodo para o rural. Né? Muita gente, eu tenho observado isso até na fala dos meus familiares, o meu pai dizendo, olha, eu quero sair da cidade, quero voltar para a fazenda. E tenho ouvido isso de muitas pessoas. Então, vocês também acham que que a gente está vivendo, nem que seja um começo desse êxodo ao contrário? Sim. Sim, até já tem o termo êxodo urbano. Com a pandemia, várias pessoas se mudaram para o interior e conseguem trabalhar e viver no interior. Tem uma facilidade maior. E a reconexão, principalmente as crianças, que as crianças têm, é fantástica. Então, uma outra forma de viver do que numa caixinha onde o máximo de natureza é na ida ao supermercado. É muito triste. Tem uma bióloga que fala que em 2 gerações nós perdemos o saber preparar nossos próprios alimentos. Se vier uma crise onde não houver mais supermercado, que terror. A gente não sabe mais o que fazer com uma semente, uma fruta. Então... E esta é uma das riquezas das edições passadas dos nossos cursos, porque nós tivemos um especialista, um participante do curso, um especialista em sementes, que é tão orgânico que a gente aprende tanto, e tivemos também uma pessoa num determinado módulo que fez um êxodo urbano, como a Karen falou, né? Sim. Deixa eu ver o que as pessoas estão dizendo. Eu não sei como é o nome, mas o nome no Instagram é Casa Sem Lixo. Que bom, a pessoa já deve... parabéns por esse nome.
já nos desafia. Ela diz assim, tenho procurado obedecer à primeira direção que Deus nos deu, cuidar da criação. Ser uma boa jardineira nesses dias tem sido um grande desafio. Parabéns, então, por essa iniciativa. Todos nós aí, a gente tem também esse desafio de ser jardineiros e jardineiras de Deus, né? A Cláudia fala o seguinte, há pessoas que migram para o interior sem conectar isto à própria vida do interior. Sim. Sim, tem muito... Ainda tem esse risco, né, de ficar dentro de um casulo lá protegido, porque nós aprendemos que a natureza é algo hostil. A nossa cultura nos ensinou que nós temos que nos opor à natureza. Cultura é o contrário, não a agricultura. Cultura e natureza, o Pfister dizia, na cultura é natureza humana desenvolvida. A natureza desenvolvida, elas se combinam. A gente aprende com as plantas como elas se complexificam. Isso é cultura também. E aos poucos a gente pode chegar lá. Maravilha. Meninas, então vocês podem fazer uma pequena consideração final para a gente poder encerrar então a nossa live. E eu ainda tenho uma notícia especial depois da fala das meninas. Então aguardem aí que eu tenho uma notícia boa para vocês. Então vocês podem falar aí as considerações rapidinho. Acho que a gente tem um convite e eu encaro esse convite não apenas um convite de um curso, nem para eu ministrar no curso, ou para eu participar de um curso. Eu encaro que todos os dias existe um convite para nós, né? Então, que Deus nos ajude a dizer sim para esse convite diário. Gostei, Érica. Convite para partilharem conosco uma caminhada de sensibilização para a natureza, para a Bíblia e para a nossa identidade participante dessa criação. Naí? Bom, eu, para finalizar, só gostaria de enfatizar, né, que a gente já falou antes que nós somos mordomos aqui. E que talvez juntos, né, nesse curso, a gente possa aprender mais, porque a gente só cuida e respeita o que a gente conhece, né? Então, quanto mais a gente puder aprender sobre plantas, sobre cuidados, né? A gente vai estar abrindo também a nossa mente para ter esse cuidado maior. Maravilha. Então, gente, aqui fica a nossa gratidão a vocês, meninas, por esse tempo, né? Por essa live tão maravilhosa. Eu, em pouco tempo, tenho aprendido com vocês. Obrigada a todos que tiveram aqui, a participação de vocês. É uma gratidão também ouvir vocês e vocês estarem aqui participando com a gente. Também queremos levar a vocês o convite do nosso curso, que vai começar na segunda-feira, agora, a partir das 8 horas, e você pode fazer sua inscrição com um belo desconto. Gente, quem é que todo brasileiro gosta de um desconto? Então, você indo lá na página do Cal Cursos, eu acho que o Cal vai colocar aqui o link, vai ter lá a parte da inscrição e tem uma parte chamada cupom de desconto. Você coloca lá Live 20, tá bom? Em maiúsculo, Live, L-I-V-E 20, e você vai receber desconto para vocês que participaram aqui dessa live e quiserem se inscrever no curso, tá? E com essa promoção, então, não sei se até hoje meia-noite ou se até amanhã, Carlos, se tu puder colocar aí o horário pra gente. E se vocês também souberem de alguém que tenha interesse nesse curso, pra gente vai ser uma alegria receber vocês e todos os outros que quiserem também fazer parte desse convite, como a Érica falou. Então, gente, obrigada mais uma vez para vocês, tá bom? E uma boa noite e vamos colocar em prática um pouco do que foi falado aqui e não esqueçam de comprar a plantinha de vocês, hein? Olha, o Espírito Santo vai cobrar vocês essa semana a respeito disso. Tá bom? Então é isso, gente. Uma boa noite e até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Até mais. todos. Até mais. Até mais. Até segunda-feira.